A paz do Senhor nosso Deus, a Shalom do Eterno seja com todos, amém? Quero convidar vocês a nós estudar mais um assunto maravilhoso aqui da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o tema Como reconhecer um falso profeta. Vamos ver, irmãos, o quanto é importante nós sabermos reconhecer um falso profeta, um verdadeiro profeta. Para isso vamos fazer algumas perguntas da Bíblia, né? Vamos fazer algumas perguntas e buscar a resposta aqui na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Primeira pergunta. Por que esse assunto deve chamar tanto a nossa atenção? Esse assunto de profeta, não é? Vamos ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 11. Pegue sua Bíblia e acompanhe cada texto comigo. Por que esse assunto deve chamar tanto a nossa atenção? Mateus 24, 11. Nos diz aqui o mestre, né? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que deve chamar a nossa atenção, irmãos, esse assunto? Porque muitos serão enganados pelos falsos profetas. E a palavra de Deus diz que não são poucos, muitos falsos profetas. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. As pessoas que são enganadas pelos falsos profetas, elas acreditam estar com a verdade, por isso que são enganadas. Só que elas estão sendo levadas por um caminho que não é o caminho de Deus. A outra pergunta é, como um falso profeta se apresenta? Mateus capítulo 7. Olha, irmãos, como é que um falso profeta se apresenta? Mateus 7, o versículo 15, nos diz aqui a palavra. Tomem cuidado com os falsos profetas, que se chegam a vocês em pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Irmãos, então, um falso profeta, ele é visto como uma pessoa de Deus. As pessoas que creem realmente que ele é um profeta de Deus, vê eles como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Então, se apresentam-se com pele de cordeiro, mas por dentro a realidade é outra, não é? A realidade é outra. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com o que é falso, não é? Com o que não é de Deus. O que é falso não é de Deus. Então, o falso profeta, ele não é de Deus. Vamos para outra pergunta. Que cuidado devemos tomar? Que cuidado devemos tomar para não sermos enganados por um falso profeta? Vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 4. A Bíblia aqui nos dá um conselho muito maravilhoso a esse respeito. 1 João capítulo 4. O cuidado que devemos tomar para não sermos enganados. Amados, não acreditem em toda declaração inspirada, mas ponham à prova as declarações inspiradas, para ver se elas se originam de Deus. Pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Quando uma mensagem é apresentada, diz que essa mensagem é inspirada, diz que nós devemos colocar ela à prova para ver se essa declaração ela se origina de Deus, ela vem de Deus. Porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Então, irmãos, tudo que é apresentado a você, como sendo de um profeta ou de uma profeta, você deve colocar à prova, para ver se essa mensagem é de Deus, ela se origina de Deus. A outra pergunta é o seguinte, que instrução Deus nos dá, através da Bíblia, para nós sabermos quando um profeta é verdadeiro ou falso? Qual a instrução que Deus nos dá através da Bíblia, que nós podemos identificar um falso profeta, né? Qual o conselho que nós recebemos de Deus? Deuteronômio 18, versículo 22. Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome de Yahweh, que é o nome de Deus, e o que ele disser não acontecer, nem se cumprir,
Então Iarro não falou aquela palavra. O profeta falou presunçosamente. Você não deve ficar com medo dele. Irmãos, quando alguém que é tido como um profeta, ele escreve algo, fala algo, e aquilo não acontece, mostra que ele não é de Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos ter medo dele. Muitas pessoas ficam com medo, porque elas veem que algo que a pessoa escreveu ou falou não está de acordo com a Bíblia, mas elas ficam com medo. Por quê? Porque são pressionadas pela religião, são pressionadas por outros irmãos. Então, mas a Bíblia diz que nós não devemos ter medo. Então, a Bíblia nos ensina que para nós sabermos se o profeta é de Deus ou não, a gente deve pôr à prova o que ele escreveu, o que ele falou. Se o que ele falou se cumpriu, então veio de Deus. Agora, se não, é porque ele não é de Deus. Não é? Nós temos que pôr à prova a obra desses profetas para saber se origina de Deus ou não. E quando não se originar de Deus, irmãos, nós não devemos ter medo dele, é o que a Bíblia nos ensina. Eu quero pôr à prova, assim, hoje, o espírito de profecia, conhecido por muitos, não é? Chamado de espírito de profecia. Eu quero pôr à prova. Por quê? Porque muitos têm a senhora White como uma profeta, né? E chegam até a pressionar outras pessoas a crerem assim também. Mas vamos pôr à prova. A Bíblia diz que se alguém surgir como profeta, a gente deve pegar o que essa pessoa falou e ver se realmente passa pelo teste. Se passar pelo teste é porque é de Deus, e se não passar é porque não é de Deus, amém? Então vamos começar. Eu quero ler aqui em Primeiros Escritos, página 75 de Primeiros Escritos. Inclusive algum irmão já postou isso aí na internet. Vamos ver algo que ela falou, se realmente se cumpriu. Ela diz assim: vi também que a velha Jerusalém jamais será reconstruída, e vi que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora. Então, irmãos, ela diz aqui: vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. É uma visão que ela teve. Ela teve essa visão, escreveu essa visão, publicou essa visão, que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Eu pergunto a você, Jerusalém foi reconstruída? Foi reconstruída sim. O povo de Israel voltou a ser uma nação, em 1948, voltou a ser uma nação. Mas a profeta diz aqui, a senhora White diz que ela viu que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. E se você ler o contexto, aqui ela diz que Satanás estava fazendo com que a mente das pessoas se voltasse para lá. Mas na realidade, irmãos, foi justamente isso que aconteceu. Jerusalém foi reconstruída. Sim, o povo judeu voltou a ser uma nação novamente. Então aqui ela não passou no teste, né? Não passou no teste. Outro texto também, sobre Daniel. Aqui ela nos diz o seguinte: comentários bíblicos de Ellen White sobre Daniel e seus companheiros. Ela diz o seguinte: quando Daniel e seus companheiros foram provados, puseram-se inteiramente ao lado da justiça e da verdade. Não se conduziram de maneira descuidada, mas inteligente. Isso lá nas cortes de Babilônia. Ela diz assim: decidiram, considerando que a carne não fazia parte de sua dieta no passado, assim também seria no futuro. E como o vinho era proibido a todos os que se empenhavam no serviço do Senhor, resolveram não tomar parte dele. Então, irmãos, a senhora White está dizendo aqui, em outras palavras, que o comentário bíblico, comentários de Ellen White, volume 4, ela diz aqui que Daniel e seus companheiros, eles decidiram, considerando que a carne não fazia parte de sua dieta no passado, nem também no futuro. E que eles, e o vinho, como era proibido a todos que se empenhavam no serviço de Deus, eles resolveram não tomar parte dele. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, o versículo 2 e 3. Olha o que é que Daniel diz. Naqueles dias eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas.
ele diz o tempo, por 3 semanas não comi comida saborosa. Não entrou carne nem vinho em minha boca, e não passei óleo sobre o meu corpo, por 3 semanas inteiras. Qual foi o prazo que ele parou sem comer essas coisas? 3 semanas. Aqui ele fala que não comeu comida desejável, saborosa, nem carne nem vinho entrou em sua boca, nem óleo passou em seu corpo, por 3 semanas. Então jamais, irmãos, uma pessoa que é vegetariana iria dizer que ficou 3 semanas sem comer carne nem beber vinho, porque ela era vegetariana. Outra coisa, Daniel era judeu, e todo judeu celebrava a Páscoa comendo cordeiro pascual. Todo judeu comemorava a Páscoa comendo cordeiro pascual, né, na Páscoa. Mais um engano. Então, Evangelismo, página 598. Nos diz o seguinte, que o Evangelismo 598. Outro ponto, né? Ellen White diz que Adão foi enganado por Satanás. Ela diz assim: Satanás, que é o pai da mentira, enganou Adão de modo semelhante, dizendo que não precisava obedecer a Deus, que não morreria se transgredisse a lei. Evangelismo 598. Ela diz aqui que Satanás enganou Adão da mesma maneira que enganou Eva, dizendo que se ele desobedecesse a Deus, ele não morreria. Olha, irmãos, que terrível. Na Bíblia você encontra um diálogo entre Satanás e Adão? Não. A Bíblia mostra que quem foi enganada foi Eva. E agora Eva vai dar o fruto para Adão. Não existe diálogo entre Adão e Satanás e a serpente. Mas, aqui em Gênesis 3, você pode ler todo o capítulo, versículo 13, diz que Deus disse assim: disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Quem que foi enganado? Foi Eva. A serpente me enganou. Se fossem os dois que tivessem enganado, eles diziam, a serpente nos enganou. Não é? E Paulo escreve em Timóteo capítulo 1, versículo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, diz o apóstolo Paulo, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu pergunto a você, meu querido, você acha que quem é um verdadeiro profeta? Quem falou a verdade? Foi o apóstolo Paulo, que disse que Adão não foi enganado, ou foi a senhora White, que disse que Adão foi enganado, igual Eva foi enganada? Fica para a nossa reflexão, não é? E a parte que eu acho mais pesada aqui, que existe muitos, irmãos. Se eu fosse levar esse estudo mesmo avante, para nós provar realmente se esse espírito de profecia que os irmãos tanto defendem, que ele é de Deus mesmo, que não tem passado em nenhum teste bíblico aqui, então vamos mais à frente, né? Eu passaria a tarde inteira citando textos, né? 33 de eventos finais. 33 de eventos finais. Aqui ela diz o seguinte. Eventos finais, página 33. Esse é um dos maiores absurdos, viu? E nos deixa chocado demais. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à Assembleia. Ela teve uma visão, em sua época, de pessoas que faziam parte da igreja e estavam reunidas em uma Assembleia. Disse o anjo, o anjo estava do lado dela, o anjo que ela disse que acompanhava ela. O anjo disse, alguns alimento para vermes, alguns submetidos às 7 últimas pragas. Alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. Pronto, só essa parte. Mas quero dizer o seguinte para você. Pergunta. Essa mensagem aqui se cumpriu? O que ela viu, escreveu, que disse que o anjo falou isso para ela, se cumpriu? Não, não se cumpriu. Então vamos lá. Alguns alimentos para vermes. Por quê? Porque alguns daqueles ali iriam morrer. Alguns submetidos às 7 últimas pragas, porque iriam receber as pragas e no período das pragas morreriam. Mas iriam receber as pragas. E alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados por ocasião da vinda de Cristo. Resumo. Todos morreram, irmãos. Todos que estavam presentes nessa assembleia morreram. Até ela morreu.
Mas alguém pode querer defender e dizer assim, não, mas ela falou, ela não estava sendo inspirada nessa hora, porque ela era falha igualmente a nós, podia errar. Mas a realidade, irmãos, o que choca é o seguinte, é que ela fala que existia um anjo ali. E que o anjo foi quem disse isso para ela. Em Gálatas capítulo 1, verso 9, diz que ainda que um anjo desça do céu e anuncie um evangelho, que não seja o evangelho bíblico, seja anátema. E ela diz que tem um anjo ali com ela, dizendo essas coisas. O anjo disse, alguns alimentos para vermes, alguns serão submetidos às 7 últimas pragas, e alguns estarão vivos sobre a terra e serão transladados na vinda de Cristo, de Jesus. Então, irmãos, que anjo era esse, né? Será que foi um anjo enviado por Deus para dar uma mensagem dessa? Com certeza não, irmãos. Então eu espero que vocês abram os olhos de vocês. Isso aqui é apenas... Eu estou fazendo esse pequeno estudo apenas para alertá-los, irmãos. O mestre disse, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não sejam enganados. Existem muitos erros com respeito ao milênio, com respeito a Daniel capítulo 8. Muitos se agarram àquelas profecias ali e defendem apenas porque ela escreveu. Mas está totalmente diferente do que realmente a Bíblia ensina. Então, alguns com respeito à alimentação também, nem tudo é verdade, viu? Existem muitas contradições. E, enfim, eu espero que Deus abençoe e abra a mente de cada um de vocês, irmãos. Eu não estou fazendo isso, não é para falar mal dos adventistas, não é para falar mal de sua fé, não é para falar mal da senhora White, mas que nós devemos, irmãos, examinar tudo pela Bíblia. Devemos julgar. A Bíblia diz assim, se o que o profeta falou não se cumprir, ele falou presunçosamente, não tenham medo dele. Prove. 1 João, capítulo 4, verso 1. Prove se essa declaração inspirada ela vem realmente de Deus. Pelo menos as que vimos aqui não veio, né? Que Deus abençoe a todos, é o que eu desejo. Amém.